Olá, meus amigos, tudo bem? Eu vou ler um texto e não vou fazer muitos comentários antes de lê-lo, não. Apenas eu vou dizer que trata-se de um texto escrito por Carlos Eduardo Novaes e ele foi publicado no jornal O Dia, no dia 2 de dezembro de 1990. Trata-se de um texto, a princípio, engraçado, mas que, no decorrer da leitura e na medida em que nós formos mergulhando no conteúdo, nós vamos perceber a seriedade que está contida nele. E também, para quem acredita, uma certa premonição que o autor, ao escrevê-lo há tantos anos atrás, já previa em relação ao que poderia estar por vir em relação à educação no Brasil. Vou ler e a gente depois pensa e tira as devidas conclusões. Aliás, é um texto muito interessante para ser lido em sala de aula, em reunião de professores. Fica aí essa sugestão. Vamos lá? Estamos em 2989 e alguns cientistas trabalhando nas ruínas de um sítio arqueológico local outrora conhecido como Jacarepaguá encontraram uma mandíbula de mulher. Levada ao laboratório, descobriu-se que ela, a mandíbula, pertencia a uma professora. Não uma professora qualquer, mas provavelmente a última da espécie classificada como de primeiro grau, que viveu por volta de 2020 no antigo país chamado Brasil. Pausa. Estamos em 2018. No final do século XXI, prossegue o autor, o Brasil que conhecemos se tornou um aglomerado de tribos independentes, expressando-se nos mais diferentes idiomas. A descoberta do que ficou conhecido como a professora de Jacarepaguá, uma versão mais moderna do homem de Neandertal, tornou possível encontrar as razões da dissolução do país. Guardem esse detalhe, a dissolução daquilo que tinha sido o Brasil. Buscando nos livros, os cientistas perceberam que houve uma época entre o século XX e meados dos anos 50, prestaram atenção, em que professores desse extinto país ocupavam uma posição invejável na escala social. Olha só que coisa interessante. As famílias monogâmicas das classes médias e algumas altas orgulhavam-se de poderem encaminhar suas filhas para a profissão de professora. Casar com uma professora era a aspiração suprema de muitos homens. Elas eram olhadas com respeito, admiração e desfrutavam de um status semelhante ao dos militares. Pasmem, senhores, pasmem. Reconhecidas na sua missão histórica de educar, recebiam, acreditem, um salário que chegava ao final do mês. Alguns iam além do mês,
Não se sabe precisar a data, mas parece que foi no final dos anos 70, marquem a data, anos 70, que o magistério começou a desabar na escala social. Perceberam? Anos 70, começa a decadência do magistério. Por mais que quebrem a cabeça, nossos cientistas não conseguem entender as razões dessa queda vertiginosa. Não terá sido por falta de escolas, porque o país esforçava-se para entrar na modernidade e necessitava ampliar a sua rede escolar. Também não terá sido por falta de quem educar, porque esse atrasado país somava, na época, mais de 50 milhões de analfabetos e semiletrados. Isso tudo no início dos anos 90, que é quando o texto foi publicado. Muito menos pela possibilidade de substituir professoras por robôs, televisores e computadores. Porque então os magistrados passaram a ser tratados como servos no Antigo Egito. Por quê? Essa é a grande questão. Por quê? Os magistrados passaram a ser tratados como servos do Antigo Egito. A princípio, suspeitou-se que esse povo atrasado e tropical tivesse uma caixa craniana inferior à das raças desenvolvidas. Mais tarde, encontraram-se outras razões para o declínio do magistério. Um complô contra a educação, criado pela classe dominante, 10% da população, que detinha mais de 50% da rede nacional. Não interessava a ela ver o saber democratizado, ou seus privilégios estariam ameaçados. Os professores despencaram para os últimos lugares da tabela econômica, equiparando-se aos profissionais não especializados, mas mal pagos desse triste país. Alguns, ganhando salário mínimo, recebiam menos do que os operários que ajudaram a levantar os jardins suspensos da Babilônia. Estão pasmos? Estão assustados? Eu também. O resultado é que, a partir do início do século XXI, olha o século XXI, o professorado tornou-se uma espécie em extinção. Documentos da época informaram que, quando uma jovem anunciava o desejo de ser professora, a família a colocava de castigo. Era preferível ganhar a vida como chacrete em programa de auditório. Lembram das chacretes do Chacrinha? Pois é, era bem melhor ser chacrete do que ser professora. Os cientistas pesquisaram o desaparecimento de outras atividades nesse país, como funileiro, cocheiro, acendedor de lampiões, entre outras. Ocorre que esses profissionais foram engolidos pelos avanços da civilização. Não havia mais necessidade de ter um acendedor de lampiões, pois a mudança da nossa iluminação passou a ser elétrica. No caso dos professores, não há progresso nem tecnologia capaz de substituir sua presença. São insubstituíveis, não tem jeito. É a professora que nos leva pela mão na travessia para as primeiras letras. É ela quem nos coloca no ponto de partida e, com uma palmadinha no traseiro, parece dizer:
Agora, meu aluno, vá à luta. Segundo os cientistas, os governos da época, preocupados com questões mais transcendentais, não perceberam a escassez de professores no mercado. Não perceberam, ou talvez não quisessem perceber, também tem isso, né? Que providências tinham que ser tomadas, ou foram tomadas? Importar professores, como se fez com o álcool. No início, dava-se preferência a Portugal e as colônias, por causa do idioma. Mas eles também tinham suas crianças para educar, de modo que o governo teve que recorrer ao Paraguai, a Bolívia, as Guianas, entre outros países. Logo, os países desenvolvidos, já que dominavam a cultura do Brasil, perceberam o alcance do negócio e trataram de enviar gratuitamente bandos de professores às escolas brasileiras. O país, Brasil, o que era Brasil, tornou-se uma Babel. Em algumas regiões ensinava-se em japonês, em outras em alemão, em outras o inglês e o italiano e o espanhol, e assim sucessivamente. O Brasil foi se dividindo em pedaços, em sítios, cada um tendo o seu próprio idioma. Porém, em apenas uma escola, em Jacarepaguá, uma professora resistia, ensinando os alunos em português. Sua morte tornou-se um marco na história da educação nesse país. Foi enterrada com honras de herói nacional. E o monumento ao professor desconhecido, erguido no antigo centro da cidade, reproduz seu rosto na figura principal. Ao pé do movimento, ou melhor, ao pé do monumento, vou repetir com a música bem alta, ao pé do monumento encontram-se os dizeres: a última professora brasileira, homenagem dos seus ex-alunos. Foi a última frase que se escreveu nesse país em português. Carlos Eduardo Novaes, 2 de dezembro de 1990. Acredite quem quiser.